Hoje nós viemos no ECAC, Espaço Cultural do Amaral Carvalho, para contar a história da Fundação Amaral Carvalho. Estamos aqui com a doutora Raquel. Eu sou a Drica Lima. E eu sou a Cimarfim. Puxe uma cadeira, pegue a sua xícara e vem com a gente. Porque entre um gole e o outro nós vamos contar as melhores histórias de Jaú. Então, dona Raquel, começa contando a sua história. Você é doutora Raquel, como que você veio parar na instituição Amaral Carvalho? Como que você veio parar em Jaú? Conta a sua história um pouquinho pra gente. Eu sou nascida em São Paulo, morei muito tempo lá, vim a Jaú, sou de família jauense, então a minha ligação com Jaú é de muito tempo. Sou descendente de 2 dos fundadores da cidade, né? Então a gente teve, me considero jauense de coração. Não sou jauense de nascimento, mas sou de coração. E eu vim para Jaú para ser diretora do Museu Municipal de Jaú. E como sou museóloga, uma das minhas formações é museologia, e eu vim e fiquei durante 17 anos como diretora do Museu Municipal de Jaú. Então, contando um pouco da história da cidade, valorizando, tendo um contato de educação e cultura com a sociedade jauense. E sempre a minha ligação com o Amaral Carvalho sempre foi muito forte, porque desde criança a gente ouve falar da fundação do Amaral Carvalho. Meus trisavós são os instituidores da fundação, o Domingos e Ana Marcelina. Então a história da família está sempre muito ligada. E Mas eu estou aqui como coordenadora do Espaço Cultural Amaral Carvalho pela minha formação acadêmica e pelo meu trabalho desenvolvido. Então, que já está o Espaço Cultural já tem 21 anos de atividade, né, para a sociedade, para a comunidade jauense, e extrapola o limite da cidade, porque nós temos pacientes do Amaral Carvalho de várias cidades, de vários estados brasileiros, né, desde o norte até o sul, que é atendido, e então nós trabalhamos também com esses pacientes. Raquel, conta um pouco pra gente como surgiu a Fundação Amaral Carvalho. Na verdade, surgiu em 1915, foi uma doação do Domingos e Ana Marcelina de Carvalho, que eles doaram terreno e dinheiro para a construção de uma maternidade, porque na ocasião a preocupação deles era com a mortalidade infantil e também com as parturientes. Então, que morria muita mulher no parto e muita criança. Inclusive aquele tal chamado de mal de 7 dias, né? Que as crianças morriam até por falta de um conhecimento maior. Então, eles doaram esse terreno, doaram terrenos e doaram dinheiro para a construção. Durante tempo, a maternidade foi realmente muito, só a maternidade, e ela começou com o médico que era filho do casal, que é o Dr. Antônio Pereira do Amaral Carvalho, foi o primeiro jauense a se formar em medicina, em 1904, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E aí ele foi médico da Santa Casa, antes de ter a maternidade, e depois, na inauguração da maternidade, ele juntamente com a família, construíram a maternidade de Jaú. Durante muito tempo, ela foi mantida por doações da família e dos amigos. Porque naquela época não existia SUS, não existia nada que hoje tem convênios, né? E durante muito tempo foi mantida. O primeiro diretor da maternidade foi o Amaral Carvalho, né? E o seu filho era o especialista em ginecologia. Né? E tinha feito especialidade no Rio de Janeiro também, como o pai se formou no Rio. E ele era o primeiro especialista da maternidade de Jaú. Só que na década de 40, ele tinha um paciente aqui na cidade que estava com tuberculose e as pessoas os médicos não estavam querendo muito atender, porque tuberculose naquela época
era muito difícil se salvar, né? E ele falou, não, eu me formei em medicina, minha especialidade é ginecologia, mas o paciente precisa, eu não vou negar atendimento. E ele fez o atendimento com o paciente, pegou a tuberculose, foi inclusive fora do Brasil para se tratar, mas não teve jeito, acabou morrendo. Isso foi um grande baque para o Amaral Carvalho, né? A perda do filho e o filho médico que era o sucessor dele, provavelmente, claro que seria, né? E isso foi em 1946, aí ele ficou muito abatido com tudo isso e acabou falecendo em 54. Nossa. Porque foi um grande baque na vida dele, né? Ir para o hospital, né? Porque ele era especialista em ginecologia. Ele já era especialista. E o hospital era uma maternidade. Exato. Quando que foi o passo, assim, para virar o Hospital do Câncer? Como que foi? Então, é que aí ele ficou, né? Então, primeiro era só a maternidade. Aí atendia também outras especialidades, mas o foco era a maternidade. Com a morte do Amaral Carvalho, em 54, foi quem assumiu a direção, a diretoria, foi o Dr. Pedro Brandão, que era casado com uma sobrinha do Amaral Carvalho. Aí ele já estava modernizando o hospital, já criou um hospital, o Hospital Amaral Carvalho, foi chamado de já Hospital Amaral Carvalho, que até então era a maternidade de Jaú. E foi com outras especialidades, vieram médicos de outras especialidades então tinha a maternidade de Jaú e o Hospital Amaral Carvalho junto, mas já aumentando. E daí até tinha o Dr. Edwin Montenegro, que era um grande médico especialista em São Paulo, que também veio se somar aos médicos especialistas daqui. Então era um hospital geral. E isso foi durante algum tempo. Depois, na década de 60, mais no final da década de 60, a maternidade foi transformada num hospital oncológico. E em 1980, foi criada a Fundação Dr. Amaral Carvalho. E a Fundação, ela é mantenedora de várias entidades, do Espaço Cultural Amaral Carvalho, das Casas de Apoio, do Instituto Amaral Carvalho, de várias entidades, sendo que o mais importante, podemos dizer o mais importante, é o carro-chefe, é o Hospital Amaral Carvalho. Ele atende hoje, né, já há algum tempo, ele é 100% atendimento oncológico do SUS. Mas muita gente ainda fala assim, mas eu fui operar no Amaral Carvalho e não tenho câncer. Realmente, porque se a pessoa vier para ser atendido no Amaral Carvalho, seria na Unidade Santana, que as pessoas confundem, é dentro do próprio hospital, tem a Unidade Santana, que atende particular e convênio. O Amaral Carvalho é 100% SUS, então ninguém paga nada, que é oncológico, mas é 100% SUS, mas é 100% também oncológico. E conta um pouquinho pra gente qual é a missão do ECAC, né? Qual a função do Espaço Cultural no Amaral Carvalho? Então, o Espaço Cultural, o ECAC, entra nessa história justamente para trabalhar os pacientes. Nós atendemos muita gente de fora, porque são pessoas que nós temos aqui a nossa sede do ECAC e tem o Centro de Apoio ao Paciente, que é mais próximo do hospital, ali perto onde ficam as ambulâncias, os ônibus. Esse pessoal, ele chega desde cedo, 4 horas da manhã, e vai embora 9 da noite, né, que fica aberto o CAP. E lá a gente faz atividades, tanto lá como aqui, para entreter, para passar o tempo, para melhorar a autoestima desses pacientes. Porque são pessoas que estão em tratamento, eles vêm para um procedimento X, né, e ficam esperando a ambulância, o ônibus, até eles poderem voltar para casa. E aí eles não teriam o que fazer. E nós entramos justamente com atividades culturais, lazer, entretenimento, para alegrar um pouquinho esse momento que eles estão aguardando
o retorno ao lar, aguardando os procedimentos. Então, nós temos passeios culturais, nós temos atividades de arte e artesanato, temos o passatempo cultural, que na verdade é o bingo, mas a gente chama de passatempo cultural. Enfim, tem roda de conversa com vários profissionais do hospital que passam informações. Então, nós temos de segunda a sexta-feira, é totalmente direcionado a eles, tanto aqui na sede quanto lá no Centro de Apoio ao Paciente. Tem palhaçaria. Tem palhaços, exatamente, os palhaços que, né, o Grupo Rita, que está sempre alegrando e distraindo as pessoas. Então, é muito importante e eles ficam super felizes, né? A gente viu que vocês têm um acervo de objetos que eram do hospital, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse acervo. Quando a maternidade estava para ser inaugurada, tinham que comprar vários objetos, inclusive para manter, né, e para os pacientes. Aí a preocupação é como vamos comprar, né, já tinham comprado equipamentos, construção, foi um gasto bastante, né? Foram fazendas enterradas na construção. Mas aí o que fizeram? A família se reuniu e vamos ver quem tem e vamos doar o que tem em casa. Então vamos doar copos, nós precisamos de copos, talher, pratos, enfim, tudo que precisa para um hospital para manter também, né, a alimentação das pessoas. Gêneros alimentícios, então a família se reuniu para isso. E aí doaram o que tinham em casa, não iam comprar, doaram o que tinha. Então são copos, os copos são de cristais, a porcelana inglesa. Então os pacientes ficaram muito bem servidos, né? Porque cada um doou um pouco. E hoje restou um pouquinho só, né? Que hoje não se usa mais isso, né? E sobrou, a gente conseguiu ainda segurar um pouquinho, então nós temos alguns pratos de porcelana, alguns cristais que sobraram do tempo do início da maternidade, né? Da roupa de cama, também isso já acabou, né? Então cada pessoal deu roupa de cama, deu tudo, os utensílios para começar a maternidade. Então é um fato curioso, né, que aconteceu. E ainda nós temos provas disso, né? Essa maleta era que o Dr. Carvalho, como ele era chamado, ele usava para visita nos pacientes, visita em casa. Então ele tinha essa maleta, né, a maleta do médico. Ele levava toda vez que ele ia para casa de um paciente atender. Então é uma coisa que já está desgastada pelo tempo. Mas é de couro e tá... De que época que é? Ele faleceu em 54. Então ele usou isso. A formatura dele é em 1904. Então, durante 50 anos ele usou. Já tem mais de 50 anos que ele faleceu. Então é uma coisa bastante antiga, né? E a gente tenta conservar da melhor forma, apesar de couro. Mas tem um desgaste do tempo. Legal. Restando. E na maternidade, e tomar um suquinho num cristal. Num copo de cristal. Uma porcelana inglesa. Uma porcelana inglesa, exatamente, né? E isso é interessante porque tinha a ala paga, que eles chamavam, né? Quem podia pagar, ficava numa ala. Quem não podia, tinha outra ala, mas o serviço era para todos. Sempre foi uma coisa bastante igual a todos, não tinha diferença como não tem hoje. Isso é desde o início. Então, mesmo aquela mulher que vinha aqui no 8º mês da gravidez, ficava até nascer o bebê. Depois de nascer o bebê, mais um mês para a criança ficar forte, em condições, e tudo de graça. Ficava ali, né? E depois que eles iam para casa, quando a criança já estava forte, para não ter perigo de morrer, né? Porque era muito comum naquela época o chamado mal de 7 dias, né? E outras doenças que as crianças, os bebês recém-nascidos... na verdade, acho que era até falta de conhecimento, de cuidado com o bebê, né? Que as pessoas não tinham na época, era diferente. Isso nós estamos falando no começo do século XX, ainda era diferente, né? Então é o mesmo tratamento. Eu estava aqui, eu queria perguntar até pessoas de fora que falam outras línguas, como... Aí eu falei, não sei se pode, como
já presenciou assim, alguma celebridade vindo por aqui? Tem pessoas, eu não sei assim dizer, mas tem pessoas que vêm de outros países, inclusive, que são atendidos, né, aqui no Amaral Carvalho, mas as pessoas preferem ficar mais num anonimato, para não criar nenhum tumulto, senão realmente vem todo mundo querer saber, quer ver no hospital. É melhor ficar quieto, porque os médicos são médicos muito bons, né? Então muita gente fala, não, eu quero no Amaral Carvalho fazer uma cirurgia com tal médico, né? Então é atendido. Raquel, e alguns fatos curiosos ou uma história muito marcante? Existem vários fatos, mas assim, um fato bastante curioso que aconteceu não faz tanto tempo, mas foi ainda eu acho que foi no final do século ou início do século XXI. Porque como o hospital atende pacientes do Brasil todo e até às vezes de alguns países vizinhos, veio um índio para o transplante de medula, ficou na casa de apoio e esse índio foi assim muito difícil para ele, porque ele era um índio ainda que não estava acostumado muito com a civilização. Tinha algum contato, claro, né? Tanto é que estava com câncer e veio tratar. Porém, ele não tinha muito contato com a nossa civilização. E ele ficou na casa de apoio e ele deu assim, um trabalho enorme, porque ele queria tomar banho no rio. Ele queria tomar banho lá no rio, aqui no Rio Jaú. E a casa de apoio era até mais para frente, era próximo ao Rio Jaú. E ele não queria o chuveiro, não, aquilo não tinha nada a ver como aquela água que cai, não. Ele queria tomar banho no rio. E eles tinham que ficar sempre pessoas olhando por ele, porque se desse um descuido, uma vez foram pegar, ele estava chegando, estava no rio, estava entrando no Rio Jaú. Porque ele falava, não, eu quero tomar banho, imagina, no Rio Jaú, que não é um rio, né, igual o rio lá do norte, né, da onde ele vive, né. E, então isso foi um fato bastante curioso, porque é difícil e ele não entendia. Outros índios vieram, mas esse índio ele criou muita confusão. Ele não aceitava o tipo de roupa, ele achava estranho e principalmente o chuveiro era uma coisa assim assustadora. Ele achava que era uma coisa do outro mundo. E tomar banho só no rio. E legal que vocês deram todo esse suporte de ter uma pessoa para acompanhando ele e tal. Ele ficava sendo vigiado, né? Porque senão ele fugia. Desse uma chance, ele queria ir pro rio. Engraçado. Hoje, como a instituição ela se mantém? Hoje tem vários convênios, ou como eu disse, o Hospital Amaral Carvalho é 100% SUS Oncologia. Então, é o SUS que mantém, mas tem vários convênios e tem várias instituições que tá sempre correndo atrás, né, de emendas, enfim, é um trabalho bastante difícil, mas para conseguir ajuda. Tem algumas pessoas até que doam, algumas pessoas também, tem o telemarketing também, né, do Amaral Carvalho, tem pessoas que mantêm, assim, ajudam, né? Todo mês dão um dinheiro, então hoje tem bastante ajuda. Mas está sempre precisando, né? Sim. Sempre a gente quer dizer, a diretoria, a superintendência está atrás de projetos, desenvolvendo projetos, conseguindo auxílio. Mais ou menos quantas pessoas passam pelo Amaral Carvalho, assim, mensalmente? Eu não sei te dizer, mas acho que é mais de 2.000 pessoas. Eu sei que no CAP, nós atendemos, passam pelo CAP diariamente 400 pessoas. Uau. Isso eu digo de manhã, desde as 4 horas da manhã até as 9 da noite, né? Passam por lá, porque sempre entra, sai, aí um chegou cedo, vai embora, o outro está chegando mais tarde. Então, passam pelo CAP, isso é uma média de 400 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira. E sábado e domingo, o CAP é fechado, porém, nós atendemos os pacientes SUS, os acompanhantes vão tomar banho no CAP. Então, nós temos um chuveiro, temos todo bem. Isso durante a semana também, se as pessoas vão tomar banho. Sendo paciente do Amaral Carvalho,
Todos têm direito a todas as atividades. Inclusive, eu acho que é muito importante a gente deixar claro para a comunidade jauense que as pessoas não sabem. Tem gente de Jaú que pode também utilizar, pode fazer o passeio cultural, pode fazer todas as atividades que os outros pacientes fazem. E que acho que muita gente não sabe, porque às vezes eles perguntam, mas a gente pode? Claro que pode. E são sempre muito bem-vindos os pacientes do Amaral que moram em Jaú. Na parte de telemarketing, né, você comentou, tem muita gente que comentam que não gostam de doar pelo telemarketing, né, porque às vezes doa só uma parte, né, a metade fica para a empresa. Como tá essa parte aí do telemarketing hoje? Não, o telemarketing é do Amaral Carvalho. Então são funcionários do Amaral Carvalho e a doação é integral para o Amaral Carvalho, porque são funcionários do Amaral. Então eles trabalham exatamente como outros funcionários para o Hospital Amaral Carvalho. E as doações têm outras formas ou é só o telemarketing? Não, existem outras formas. É só entrar em contato com o hospital e dizer que quer fazer uma doação, aí vai ser recebido. Por exemplo, o hospital já recebeu uma doação que é um espaço grande ali perto do território do calçado, que chama Ana Maria Ferraz. Ela foi uma doação do terreno e a construção para o Amaral Carvalho. Então foi diretamente. Então tem doações, é só entrar em contato diretamente com a diretoria da Fundação Amaral Carvalho e que eles verificam. Queremos então agradecer você, doutora Raquel, por ter disponibilizado o seu tempo para contar essa história para a gente da Fundação Amaral Carvalho, como surgiu a fundação, como surgiu a maternidade, que é muito importante para a nossa cidade, que é uma referência oncológica, né, o hospital em si. E muito obrigada por ter contado essa história. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de contar um pouquinho sobre a história do Amaral Carvalho e a importância dele em nossa cidade, no Brasil. Muito obrigada. Essas e outras histórias você encontra aqui no História na Xícara.